Amém, irmãos? Parece que vocês estão meio tímidos hoje, meio quieto. Como que vocês estão? Obrigado pelo glória. Vocês estão aqui, gente? Professora Marli, me ver aqui em cima é um milagre, não é? Ela foi minha professora. Não vai perguntar para ela como eu era, não. Misericórdia. Amém? Queridos, eu tenho notado algo muito da parte de Deus, como o pastor Rubens falou. Eu creio que alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Deus tem mudado a direção de algumas coisas. Querido, Deus nunca tem falado comigo, tanto comigo, sobre arrependimento e sobre a vinda dEle, como Ele tem ministrado no meu coração. Quem estava domingo aqui? Vou tentar contar a visão que eu tive, se assim Ele permitir. Mas eu gosto muito de escrever, muito, e gosto muito de ler. Eu era terrível para ler. Eu não lia uma placa de pare na rua. E quem conheceu meu pai, ele sempre falava assim para mim: você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Queridos, um dia eu peguei um livrinho, eu lembro que era pequenininho, e eu comecei a ler ele. Eu acho que ele deveria ter umas 30, 40 páginas. Eu devo ter levado uns 6, 8 meses para ler ele. Mas quando eu terminei, a felicidade era tanta que eu falei: cara, eu consigo. E eu despontei a ler e fui lendo, fui comprando livro. Engraçado que qualquer coisinha que eu vejo, eu falo para Cássia: vou comprar um livro para mim. Hoje eu devo ter lido mais de 45 livros. Eu leio um atrás do outro assim, vai disparando. Graças a Deus por isso. O livro que eu mais amo na minha vida é a Bíblia. Pela graça de Deus eu li ela em 8 meses, e eu comecei a parar de ter essa pressa, tipo, nossa, vou ler. Meu pai leu 12 vezes a Bíblia antes de falecer. E eu comecei a parar de acelerar em querer ler ela toda e poder falar assim: poxa, eu já li tantas vezes. E comecei a focar nos versículos e no que Deus queria falar comigo. Engraçado que um tempo para cá, tudo que eu venho escrevendo, eu não monto palavra, eu escrevo, depois eu releio, e se Deus permitir eu monto palavra, e assim vai. Mas eu tenho notado que eu tenho, nos meus cadernos de anotação, tudo vem de uns meses para cá, de uns 4, 5 meses para cá, eu volto a ler, eu falo: meu Deus, sobre arrependimento de novo, sobre a sua vinda de novo. Porque às vezes eu estou escrevendo e naquela disparada eu acabo esquecendo o que eu escrevi. Aí na hora que eu volto eu falo: arrependimento de novo? Senhor, a tua vinda de novo? Falei: alguma coisa está acontecendo. A palavra de quarta-feira do pastor Alexandre, aqui quem estava sabe o que eu estou falando. Queridos, eu tenho notado, o tempo está mudando. Deus tem acelerado algumas coisas. As coisas nunca começou a acontecer tão rápido na minha vida como tem acontecido agora. É impressionante. Parece que há um aceleramento das coisas de Deus. E Ele usa quem está disponível. Ele usa quem está disponível. Mas não está acontecendo nada comigo, eu não estou vendo acontecer nada comigo. Queridos, alguma coisa de errado está acontecendo na sua vida, porque há um aceleramento da parte de Deus. Amém? Nessas escritas minhas,
eu acabei montando uma palavra com o tema de autoridade espiritual. Eu estou escrevendo um livro, não sei se eu vou terminar, mas ele deve estar aí com as 50 folhas já, que fala, até agora o título dele é O que impede uma libertação, que é baseado no que eu passei. E um outro livro que eu estou escrevendo também, é que nem eu falo, gente, eu saio disparando e vou vendo o que vai acontecendo. É sobre adoração profética, com o nome Som do Céu. Mas o que Deus falou comigo sobre autoridade espiritual, eu quero compartilhar com vocês. O versículo é de Lucas 10. Lucas 10, 18. Eu vou ler o 18 e o 19. Diz assim: E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Querido, se você prestar atenção nessa passagem de Lucas 10, 19, quando fala, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, nessa parte Jesus deixa bem claro, e toda a força do inimigo. Ele não falou assim, algumas forças, ele falou não, todas força sobre o inimigo. O que eu quero compartilhar com vocês sobre essa questão de autoridade espiritual? Saiba que você e eu temos uma posição no reino de Deus. E como eu li aqui, Deus te deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E o que eu tenho notado de um tempo para cá é pessoas não usando isso. Pessoas talvez não saiba que tem essa posição espiritual em Deus. Vocês estão me entendendo? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ande na autoridade que lhe foi dada por Deus, ou alguém tomará de você e usará contra você. O que é essa autoridade espiritual? O que é esse poder que Deus nos deu? Quantas pessoas que eu às vezes converso, ou dentro da igreja, que tem talentos incríveis, pessoas que tocam instrumentos, pessoas que dançam, pessoas que têm o dom de pregar, não usa. A pessoa não coloca isso para o reino de Deus. E é engraçado que muitas vezes Deus confia em nós algum dom. Ele te entrega algo, e se Ele te entrega é para você usar. Deus não vai te entregar nada se você não estiver disponível para Ele. Eu falei domingo, eu sou um cara meio doido da cabeça. Eu estava conversando até com o Ada aqui no começo, o meu tempo com o Ministério de Louvor acabou. 28 anos no Ministério de Louvor. Comecei a estudar bateria em 96. Entrei no Louvor em 98. 2000 meu pai faleceu, eu desanimei. Começo de 2001 eu voltei e não saí mais. Adquiri muitas experiências, até algumas muito ruins, outras boas, mas chegou um tempo na minha vida que eu entendi que isso acabou. Mas uma coisa que eu notei é que Deus não tirou o poder e a autoridade que Ele me colocou sobre a adoração profética, e hoje eu uso na igreja da criança, uso na rede Teens. Queridos, quando Deus me chamou, foi algo muito doido. Eu já contei várias vezes, mas só para você entender, eu estava sentado na sala da minha casa, um vento
entrou na sala e Deus falou assim comigo: Gustavo, se prepara, porque você e a Cássia vai assumir o ministério infantil. Eu falei amém. E assim foi. Depois de um tempo, Deus falou comigo novamente e falou assim: ó, eu vou te tirar do louvor agora. Eu falei amém. E passou um tempo, o pastor Jefferson me tirou do louvor. Eu não fiz nada com as minhas forças, eu deixei que Deus fizesse como Ele falou. E eu estou vendo o que Deus tem feito na minha vida e na vida da Cássia. Um aceleramento por obediência à palavra de Deus. Eu fico imaginando o que seria de mim hoje se eu tivesse falado não para Deus naquele dia. O que teria acontecido com a minha família? A primeira coisa que eu fiz foi obedecer à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus. Um tempo atrás aconteceu algo muito assim, incrível na minha vida. Já fazia um tempo que Deus estava pedindo o meu trabalho. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu já tinha recebido uma profecia muitos anos atrás que a minha vida seria totalmente 100% de Jesus. Eu ia trabalhar 100% para Jesus. E Deus, Ele veio me pedindo, e eu segurando, afinal, casado com 2 crianças dentro de casa, como que eu abandono o emprego? E chegou um momento que Deus falou assim para mim: Gustavo, até quando você vai resistir? E aconteceu uma situação no núcleo que eu fui pregar. Um irmão chegou, tirou um valor alto da carteira e falou assim para mim: Gustavo, Deus pediu para te entregar esse valor e pediu para você confiar nele. Aí eu e a Cássia entendeu que era realmente para me abandonar. E eu abandonei tudo, queridos. Abandonei tudo. Era numa terça-feira. Quarta-feira eu estava empregado aqui na igreja. Eu falei, meu Deus. Então há um aceleramento. Queridos, as coisas nunca aconteceram tão rápido na minha vida como eu falei, como tem acontecido. Eu tenho um chamado para missões muito forte. Muito forte. E eu entendi que a minha missão não era para fora, era aqui dentro. Só que agora no final de dezembro, eu e a Cássia estamos indo para a Bahia. A gente vai para Riacho de Santana. Depois a gente vai subir um pouco mais para o sertão da Bahia para trabalhar com crianças. E isso para mim era algo impossível de acontecer. Não estava na minha... Eu costumo falar assim, que não, parece que era fora da realidade isso. E se você virar para mim e falar assim, Gustavo, quanto que você gastou? Nada. Além da rifa que eu fiz, mas eu não gastei nada. E o que tem acontecido dentro da igreja que tem tirado a autoridade e o poder e a tua posição no reino de Deus? O pecado. Gente, é incrível como que o pecado tem destruído vidas dentro da igreja. O pastor Luciano foi para a África e eu fiquei 15 dias no projeto. Gente, Deus falou tanto comigo aqueles dias. Quantos adolescentes, jovens perdidos dentro da igreja. Incrível. Perdido. Adolescentes me procurando para confessar pecado. Glória a Deus por isso. Mas assim, você vê que está totalmente perdido dentro da igreja. Por quê? O pecado tem dominado. Eu queria falar algo para vocês. Deus ainda está tolerando o pecado. O que é tolerando? Ele está permitindo você pecar? Não, queridos, não é isso que eu estou dizendo. Mas há esse curto tempo que ainda esse
toleramento que Deus está te dando é para que você confesse o seu pecado e volte à sua posição no reino. Porque há uma hora de não dar mais tempo. E depois não adianta chorar. Não brinque com Deus. Jesus está voltando. E o que Ele quer é te levar para o céu. Só que o pecado ainda tem te afastado da presença dEle. Uma coisa incrível que aconteceu, um exemplo nítido, é o filho pródigo, que vocês sabem a história. No pior momento da vida dele, ele caiu em si. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa. Provavelmente ele estava num chiqueiro, pelos relatos da Bíblia. Ele caiu em si, eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu preciso voltar. Queridos, o que eu quero dizer para você nessa noite é melhor você cair em si no pecado e voltar para casa e voltar para Jesus, do que permanecer no pecado, queridos, e não ter mais essa oportunidade. E é como eu falei domingo, é o que está escrito em Mateus 7:23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Aparte-se de mim, porque praticais iniquidade. É como eu falei domingo. Imagina você chegar de frente de Jesus, com aqueles olhos com chamas de fogo, e Ele falar assim para você: dá licença, eu preciso fechar a porta. Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Dá licença, porque eu não te conheço. A pior coisa, queridos, eu acho que, eu não sei como que vai ser lá, mas imagina você ter a oportunidade de ver Jesus durante alguns minutos e Ele olhar para você e falar assim: por favor, dá licença, eu preciso fechar a porta, eu não te conheço. Desculpem pelas palavras duras, mas Deus tem falado muito comigo sobre arrependimento. Queridos, não dá mais tempo de brincar com Deus. Não dá mais tempo de brincar com Deus. E o pecado gera em nós uma morte espiritual e física. O pecado, ele nos afasta de Deus. Eu vou ter um tablet ainda, gente, em nome de Jesus. E uma das principais coisas que Satanás tem usado, além do pecado, contra a nossa vida, é a intimidação. E a raiz da intimidação é o medo. O medo faz que as pessoas se concentrem em si mesmo. Queridos, quando eu estava no pecado, parecia que todo mundo era errado e eu era o certo. Nós, quando vivemos uma vida de pecado, você olha para os pastores, você olha para a tua liderança, e você não consegue enxergar para dentro de você, porque todo mundo está errado, menos você. E quando eu olhei para dentro de mim, eu percebi quem era o errado, era eu. E o pecado, ele te fecha num campo, numa intimidação, onde você não tem força para nada. Há um medo dentro de você. Como eu falei domingo, o medo é a chave para o inferno, e a fé é a chave para o céu. Eu não suportava olhar na cara da minha liderança na época. Eu lembro uma vez, foi o dia que eu cheguei na pastora Lúcia e falei para ela que eu ia sair de tudo, que eu ia abandonar a igreja. Estava tendo um período de louvor e adoração no tabernáculo, com o ministério de louvor.
Aquele dia eu não orei uma palavra, eu não falei com Deus uma vírgula. Chegou no final, ela falou assim para mim: Gustavo, você ora para encerrar? Gente, eu lembro direitinho da minha palavra: Senhor, obrigado por essa noite, em nome de Jesus, amém. Aí depois ela entendeu por que eu fiz essa oração. Intimidado, o medo dominava. Queridos, eu estar aqui em cima com o microfone na mão falando é um milagre. Eu lembro de um curso que a gente fez com a pastora Juliana Fosse e o Tiago na época. Eu lembro que a gente tinha que decorar uns versículos curtinho e falar ali na mesa. Tinha 3 casal só e eles, não tinha ninguém. Eu não conseguia, porque a intimidação me dominava, o medo predominava na minha vida. Eu tinha o versículo decorado na minha cabeça, mas não tinha força para abrir a boca. Olha um exemplo: Elias, corajoso, matou os profetas de Baal, fez tudo aquilo. Quando Jezabel falou que ia matar ele, o homem ficou com medo. A intimidação entrou no coração dele. O que ele fez? Sumiu, se escondeu numa caverna. Quantos de nós, quando como que é aquela palavra? Enfrentado, não é enfrentado, confrontado, a gente se fecha, a gente se esconde, não vou mais na igreja, porque o pastor falou mais duro comigo. Queridos, tem época da minha vida que eu chamo o pastor Alexandre, que é o meu líder, falei: Vaso, se sentar na tua mesa e tomar uns tapas na cara. Queridos, eu me conheço. Eu luto contra o desânimo. A Cássia sabe o que eu estou falando. Eu luto todos os dias contra o desânimo. E às vezes eu chamo ele e falo: meu, dá umas duras aí. Aí ele vai. Quantos de nós não fazemos como Elias? Se esconde. Pedro então nem se fala. Eu tenho lido um pouco sobre Pedro, discípulo de Jesus. Se você prestar bastante atenção nos versículos que cita o nome dele, provavelmente ele era um cara briguento, nervoso. Você nota pela espada lá, né? Pegou a espada e arrancou a orelha de Malco. Em alguns momentos que Jesus estava fazendo algumas coisas, eles sentavam e discutiam para ver quem que era o melhor. E Pedro sempre ali: eu sou o melhor, porque eu faço isso, eu faço aquilo, né? Jardim do Getsemane, Jesus ali sofrendo, dizendo que estava pronto para ser entregue na mão dos homens. Preste atenção nos versículos nessa parte. Se você prestar bastante atenção, você vai notar que eles ainda estavam discutindo para ver quem era o melhor. E Pedro, o que eles fizeram? Dormiram. Por quê? Intimidados pelo medo. Eles estavam vendo o que estava acontecendo com Jesus. Jesus estava suando gotas de sangue. Queridos, o que eu fazia quando eu estava afundado no pecado? O que eu fazia? Eu dormia, porque o dormir eu pensava assim: vou esquecer de tudo. A depressão estava querendo tomar conta de mim, e eu sou ansioso ainda. Era uma briga ali. Ansiedade, presta atenção no que eu vou te falar. Ansiedade te prende no passado. Ansiedade te prende no futuro. A depressão te prende no passado. O que eu fazia? Eu dormia. O que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Provavelmente com medo. Quando os romanos chegam, os fariseus, os sumos sacerdotes ali para prender Jesus,
Provavelmente Pedro pensa assim: agora é o meu momento de provar quem que é o melhor daqui. Ele vai, pega uma espada e puf, na orelha de Malco. Forte, corajoso, brigava. Quando Jesus perguntou para ele, ele falou que amava Jesus, que morreria por Jesus. Eu não vou abrir para a gente não perder tempo, mas se você olhar lá, uma menina intimidou ele. É você que estava com ele. Eu não, uma menina, pode ler lá. Eu procurei em várias versões de Bíblia, é uma menina. Não era uma mulher, era uma menina. Uma menina intimidou um homem que arrancou a orelha do outro lá. Teve medo. O medo entrou no coração, a intimidação entrou no coração, e ele negou Jesus 3 vezes. Queridos, a posição que nós temos no reino de Deus, isso é algo muito sério. E é engraçado como o inimigo trabalha o tempo todo para nos tirar dessa posição espiritual no reino de Deus, a fim de recuperar a autoridade que Jesus te deu. Por que nós não falamos? Por que nós não pregamos o evangelho lá fora? Por que não oramos para as pessoas lá fora? Querido, se tem uma coisa que o diabo faz é trabalhar o tempo todo para tirar a tua autoridade que Jesus te deu. Deus te deu autoridade, e se você não andar nessa autoridade, o inimigo, além de tirar de você, ele usará contra você. Presta atenção no que eu vou te falar agora. 2 pessoas, Adão e Eva. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26. O 26 diz assim, ó: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. Olha só o que Deus estava falando: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No 28, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e fazer o que Deus estava falando? E dominai sobre os peixes do mar, sobre as árvores dos céus, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Agora para pensar comigo. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Adão e Eva, está ali. A mais alta posição de autoridade que existia sobre a terra estava com eles. Tudo era domínio deles. Poder e autoridade era de quem? Deles. Deram nomes aos animais. Como eu falei, o Senhor disse: tenha domínio sobre os peixes, as árvores. Deus deu esse domínio para Adão e Eva. O Senhor, o relacionamento com Deus dos dois era íntimo, e havia uma harmonia no céu e a terra, tudo era perfeito. E aí entra um negócio que nós costumamos a dizer que é uma transferência de unção.
Uma pessoa vem, coloca a mão sobre você e transfere a unção dela para você. A unção e a autoridade que você tem, o inimigo quer ela de você. E como que você transfere isso para Satanás? Pecando. Com Adão não foi diferente. Toda a autoridade que estava sobre ele foi passada para Satanás, através do fruto. E o que aconteceu? Houve uma desarmonia, tudo ficou estranho. Queridos, entenda uma coisa: você tem uma autoridade espiritual no reino de Deus. Só que Satanás, ele não vai perder o tempo dele de tirar isso de você. Ele não vai perder tempo de colocar a intimidação e o medo dentro de você, muitas vezes através de pecado. Pecado eu não digo só da sexualidade, ou pecado eu digo de tudo, desobediência e assim vai. E ele é tão sujo, que olha o que ele fez em Lucas 4,16. Não precisa abrir. Disse o diabo, disse para Jesus, esse é o período que o diabo pega Jesus, leva ele no alto da montanha. Dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem eu quero. Sabe o que Satanás estava fazendo aqui? Sabe aquilo que você entregou, Jesus, para Adão e Eva, aquele poder sobre a terra, sobre tudo? Pois é, eles me deram. Se você quiser de volta, eu te entrego, mas para isso você vai ter que me adorar, prostrar diante de mim e me adorar. É isso que Satanás faz quando nós pecamos. Ele joga na cara. Tá vendo? Aquilo que você entregou para ele, olha lá, peguei de volta. Ele não sabe cuidar, vive no pecado. Querido, todos nós pecamos, aliás, já nascemos pecadores. Nós erramos, nós somos humanos. Mas precisamos parar de ser burro e viver na prática do pecado. Porque enquanto nós vivemos na prática do pecado, Satanás ainda ele vai ter domínio sobre a tua vida. É incrível, no Ministério de Libertação, às vezes quando eu vou atender alguém, rapaz, parece que é sempre o mesmo pecado. Passa 6 meses, a pessoa me procura de novo, pastor, caí. Queridos, me desculpe falar, mas isso é burrice. Porque você tem poder e autoridade sobre Satanás, como eu li no começo. Mas infelizmente ainda nós vacilamos, vivemos uma prática e desagradando o coração de Deus. E com isso Satanás tem poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tudo foi perdido. Adão e Eva entregou de mão beijada aquilo que Deus entregou para ele. E se você ler desde a época de Gênesis e para ali em Mateus, é só juízo. Era difícil aquele poder e autoridade que Deus entregou para o homem. Alguns homens tinham esse poder, mas eles sempre, você pega sempre a história dos grandes homens, Davi, Abraão, Moisés, eles sempre pisaram na bola. A diferença é que eles não viveram pisando na bola. Milhares de anos se passaram. Milhares de anos se passaram. Somente um homem poderia resgatar essa autoridade e poder.
Jesus, Emanuel, Deus revelado em um homem. Tudo que ele fazia, ele agradava a Deus. O poder e a autoridade estava sobre ele. Doença não resistia à sua presença. Tudo que Adão perdeu estava sobre ele agora. A criação obedecia o comando da sua voz. Lembra que eu falei? Poder, autoridade e domínio foi entregado para Adão, e tudo que Adão falava sobre os animais, a natureza e tudo mais, obedecia. Eles perderam. Agora isso estava sobre quem? Jesus. E essa autoridade e poder, Jesus ele deixou bem claro em Mateus 28, 18. E chegando Jesus falou e disse-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você já parou para analisar o que Jesus foi capaz de fazer por mim e por você, para devolver esse poder e autoridade que foi perdido? Essa autoridade espiritual que ele entregou para Adão, ele perdeu. E você já parou para analisar o sofrimento que Jesus fez para te entregar de volta? Você sabia que a cruz de Jesus não era para Jesus, era para Barrabás? Você sabia disso? Porque quem era condenado era Barrabás, não era Jesus. Quando eu fiz escola de missões em Goiânia, um pastor deu aula sobre a morte de Jesus na cruz. Ele contou que uma mão de Jesus foi pregada, e automaticamente eles pregaram o pé de Jesus. Quando eles puxaram o outro braço, o furo não bateu, porque não era medida. Se você estudar a história, eu falo história fora da Bíblia, relatos fora da Bíblia, se você prestar atenção, antes da pessoa morrer, eles iam lá na pessoa e mediam aquele madeiro transversal para ver os furos da pessoa, a pessoa que ia morrer na cruz. Então eles mediam, automaticamente eles foram atrás de quem? Barrabás. E quem que foi condenado à morte? Jesus. Então a cruz não era dele. Por isso provavelmente houve aquele deslocamento do braço de Jesus, para que a mão dele chegasse no furo. Tudo para devolver a autoridade espiritual para nós. Lucas 9:1, ele fala assim, e convocando os seus discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermos. Queridos, presta atenção no que eu vou te dizer agora. A morte de Jesus não foi para devolver o poder e a autoridade que estava no céu. O que Jesus fez, ele foi muito mais além do que simplesmente devolver a vida para nós. Jesus ele deixou bem claro, ele quis dizer assim: está consumado. Agora, aquilo que eu dei para Adão, eu dou para vocês, com detalhes. Além da terra, vocês terão domínio sobre os demônios. Ninguém diz amém? Eu estou tão pesado assim, gente. Jesus deixou claro, eu vou muito mais além. Vocês terão domínio além da terra e sobre os demônios.
E a pergunta é, por que você não usa essa autoridade espiritual que Jesus te deu? Por que ainda nós deixamos Satanás pegar isso e jogar na cara de Deus, de Jesus, e falar, tá vendo lá? Queridos, no encontro, o último que teve agora, no sábado, eu estava sentado quietinho, eu comecei a pensar muito no meu pai. Meu pai faleceu em 2000, no ano de 2000, eu tinha 15 anos de idade. Não sei se eu vou contar isso de novo. Talvez essa seja a primeira e a última vez. Eu fiquei bem quietinho ali, com saudade do meu pai. Um tempo atrás eu chorava muito, eu trancava no quarto, eu não queria ver ninguém, mas hoje eu entendo. Queridos, a morte do meu pai foi dentro de casa. Ele morreu de câncer, foi dentro de casa, se eu não me engano, tinha 2 canadenses e o resto era africano. Eles estavam cantando louvor em volta da cama. Meu pai já não conversava mais, ele não enxergava mais, na verdade, praticamente ele estava vegetando em cima da cama. Isso não durou muito tempo. Quando ele descobriu, depois de 1 ano, ele faleceu. E eu lembro que naquele dia, um pastor chegou na minha mãe e falou assim para ela, falou, Dona Silvia, Deus pediu para te avisar que você precisa liberar o seu Jesus. Se eu não me engano, a Janete estava traduzindo porque ele falava inglês. Eu tinha 15 anos de idade, eu lembro de pouca coisa. E eu lembro que minha mãe chegou perto dele, e isso ficou gravado em mim. Minha mãe chegou perto dele e falou assim para ele, Jesus, pode ir, descansa em paz. Eu vou cuidar da Janaína, eu vou cuidar do Rodrigo, eu vou cuidar do Gustavo. Eu lembro de um pedido do meu pai para minha mãe: fica firme e conheça todos os nossos netos, porque eu sei que eu não vou conhecer. Eu lembro disso. Minha mãe está lá. Se vai ter mais neto eu não sei, mas ela conheceu todos. Quando ela falou isso, meu pai abriu o olho, parece que ele voltou ao normal, parece que ele não tinha doença. Ele não falou nada, ele só suspirou, fechou o olho e morreu. E todo mundo cantando louvor. Esse pastor teve uma visão, ele falou que tinha 2 anjos sobrevoando o teto de casa, só esperando a minha mãe liberar e a ordem de Deus. E ele viu esses 2 anjos pegando meu pai e desaparecendo assim. E nesse dia lá no encontro eu falei, Senhor, que saudade do meu pai. E fiquei bem quietinho aquele dia e fui embora. Queridos, eu deitei na cama. Antes de dormir, eu falei assim, Senhor, que saudade do meu pai. E dormi. Eu tive uma visão. Antes de eu contar para vocês, entenda uma coisa, queridos. Se você já perdeu alguém, não ore para Deus. Ah, Deus, me mostra a minha mãe que faleceu, me mostra. Queridos, Deus provavelmente não vai te mostrar. Eu lembro que eu cheguei num lugar, parecia uma escada, e eu desci a escada assim. Nisso aproximou um homem desse lado, que era um anjo. Ele falou assim, Gustavo, eu vou te entregar algo na tua mão. Você vai pegar esse objeto, queridos, eu não sei o que objeto que era, e você vai jogar no ar. Quando você jogar no ar, vai abrir um painel na tua frente. Esse anjo falou assim para mim, presta atenção no que eu vou te falar. Vai vir uma pessoa por dentro desse painel. Queridos, eu lembro quando eu joguei, o painel ele apareceu, ele estava longe, ele não estava perto, estava um pouco mais distante que a parede assim, não era algo perto.
O anjo falou assim para mim: Gustavo, você não vai falar nada. A pessoa que vai aparecer dentro desse painel também não vai falar nada. E nem tente ter contato físico, porque você não vai conseguir. Eu lembro que eu olhei para esse painel e eu estava numa paisagem muito linda. O painel que abriu parecia ser uma vitraça transparente, então eu via a paisagem do outro lado, porém esfumaçado. E meu pai vem surgindo lá de dentro. Ele para. Uma coisa que eu tenho certeza no meu coração: ele não me viu, porque isso não é bíblico. Uma coisa eu tenho certeza: o meu pai não me viu, mas eu vi ele. Ele olhou na minha direção e eu chorei muito, 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 muito. Eu lembro que eu chorava muito. E aquele anjo parado no meu lado. Queridos, o mais incrível dessa visão que eu tive não foi a aparição do meu pai, essa visão do meu pai. Foi a luz que surgiu por trás dele. E veio vindo essa luz, veio vindo. Nitidamente eu percebi que era Jesus. Com detalhe, eu não conseguia enxergar o rosto dele porque era uma luz muito forte, mas eu via todo o movimento de Jesus. E pela segunda vez eu consegui ver só os pés dele. Eu já tinha visto uma vez, e os pés são furados, sim. Há um furo lá nos pés. E ele chegou por trás do meu pai e colocou a mão sobre o ombro dele. E lembre que eu falei antes de dormir, eu falei assim: Senhor, que saudade do meu pai. Queridos, Jesus olhou para mim e falou assim, nítido: em breve vocês se encontrarão de verdade. Ele olhou para o meu pai e falou assim, meu pai chamava Jesus também. Ele olhou para o meu pai e falou: vamos, Senhor Jesus. Aliás, ele falou: vamos, Jesus. Meu pai olhou para ele, deu um sorriso, virou o rosto na minha direção, sorriu para mim. Eu sei que ele não me viu, eu tenho certeza absoluta. E eles viraram de costa e sumiu no meio dessa fumaça. O anjo olhou para mim e falou assim: preste atenção no que eu vou te falar. Alerta a igreja, peçam para que eles se arrependam. Ele fez um movimento assim, porque ele está voltando. Queridos, eu nunca recebi um alerta tão forte na minha vida. Eu nunca tenho focado tanto em Jesus como eu tenho focado nos últimos tempos. Queridos, eu não sei como que está a tua vida, mas esse é o momento de você colocar a tua vida em ordem.